Romanos então 12, Romanos 12, verso de número 2, Romanos 12, verso de número 2, eu quero observar isso com você, esse texto muito conhecido nosso, muito conhecido, eu quero ler aqui com você na nova versão transformadora, é a NVT, eu tenho usado muito essa tradução porque eu acho ela muito interessante para a nossa compreensão. Depois você pode baixar no seu aparelho celular, NVT, você procura e baixa no seu aparelho, que ela tem uma linguagem muito bacana para você compreender. Romanos 12, verso 2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Meus irmãos, eu quero dar sequência àquilo que Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses dias. No último domingo eu falei sobre pensar certo. Quem estava aqui domingo pela manhã, ou então quem acompanhou através das nossas transmissões, está lá na página da igreja, você pode ouvir, está lá no nosso canal do YouTube também, você pode ver e ouvir lá. Então eu falei sobre pensar certo, eu falei sobre a importância dos pensamentos, e eu acredito que nunca foi tão importante, sempre foi importante, mas nunca é tão importante a gente coordenar os pensamentos do que os dias obscuros da vida, do que os dias adversos da vida, do que um tempo adverso da vida. E tempo adverso é esse que o mundo tem vivido. O mundo tem vivido. Você escuta de tudo, e escutando de tudo, você tem que filtrar tudo que você escuta. Você tem que filtrar. Você não pode entrar em todo barulho, você não pode entrar em toda conversa, você não pode entrar em todo pensamento, você não pode absorver tudo. Você tem que estar com o filtro ligado. E uma vez esse filtro ligado, você então terá a capacidade de observar todas as coisas e reter aquilo que é bom. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo está mostrando, está querendo nos dizer, está querendo nos informar, está querendo trazer boas razões. O apóstolo Paulo tem boas razões para ter afirmado que precisamos renovar a nossa mente. Ele diz aqui no verso de número 2, que vocês se deixem transformar por meio de uma mudança em seu modo de pensar, que vocês se deixem mudar por meio de um novo pensar, de uma renovação dos pensamentos. Então mudar a nossa maneira de pensar, ou então mudar a nossa maneira de lidar com os pensamentos. Para quê? Para que vivamos a vida abundante que Deus quer que a gente viva. Porque o apóstolo Paulo fala aqui, Deus os transforma por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que, olha o propósito, a fim de que vocês provem, a fim de que vocês saboreiem, a fim de que vocês tomem posse da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus para a vida de vocês. Olha como Paulo interpreta a vontade de Deus: boa, perfeita e agradável. Paulo não interpreta a vontade de Deus como um peso. A vontade de Deus não é um peso. A vontade de Deus não é uma dificuldade, um fardo para a gente carregar. Não. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita, melhorará a sua vida. E a vontade de Deus é agradável. Então, como lidar com os pensamentos para que vivamos uma vida abundante de Deus para nós? Como que a gente vai lidar com os nossos pensamentos? E é sobre isso que eu quero hoje refletir com você aqui, de uma maneira rápida, objetiva, clara. Eu quero ser claro com você, ser claro com aquelas pessoas que estão nos vendo agora. A primeira coisa que eu percebo,
Sabe por que a gente precisa renovar os nossos pensamentos? Porque os nossos pensamentos controlam a nossa vida. O maior campo de batalha do ser humano está dentro dele. É a maneira como ele pensa, a maneira como ele interpreta as coisas. A mais simples ação se origina onde, gente? Aqui, ó, no pensamento. A mais simples ação se origina em um pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Toda coisa boa antes de ser feita, ela foi pensada. Toda coisa ruim antes de ser feita, foi também pensada. A Bíblia fala sobre pessoas que pensam para o mal. Você acredita que tem gente que pensa para o mal? Tem gente que pensa, que planeja. Esses dias atrás, nós não vimos aí um assalto cinematográfico a uma agência bancária? Acho que todos nós vimos. Você acha que aquilo ali não foi pensado, planejado há meses, há tempo? Você está vendo como as pessoas pensam para fazer o que é errado? Pensam para fazer o que é mal? Pensam para fazer aquilo que é perigoso, aquilo que pode trazer morte? As pessoas pensam nisso. Por isso que a Bíblia fala que Deus se aborrece com aqueles que maquinam o mal, que pensam em fazer coisas malignas. Então, todas as ações, sejam boas ou sejam ruins, elas começam onde? Elas começam aqui, ó, na mente da gente, na mentalidade da pessoa. É por isso que Provérbios 4:23, na linguagem de hoje, ela diz assim: tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em outras versões está: sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração. No domingo passado, pregando aqui, eu falei que para o judeu, o coração ele representa a sede dos pensamentos, a sede dos sentimentos. O coração é a sede dos pensamentos. Quando nós pensamos em coração, a gente pensa no músculo que bomba sangue para o corpo, né? Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre a sede dos pensamentos. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Gente, tudo o que se inicia primeiro aqui. Olha como os nossos pensamentos são importantes. Como a maneira como você pensa são importantes. Os pensamentos que aceitamos em nossa mente irão provavelmente moldar a nossa vida. E volto a dizer, molda ela para o bem ou molda ela para o mal. Vai depender do jeito que a gente pensa. E aí vem aquela pergunta: por que o apóstolo Paulo está falando aos romanos? Para que eles se deixem transformar pela renovação da mente. Para que eles se deixem transformar por uma mente renovada. Então olha o que Deus está falando para você, que você se deixe renovar por uma maneira de pensar abençoada. Se você percebe que você está pensando fora daquilo que Deus estabeleceu, se você está pensando fora dos propósitos de Deus, se você está pensando alguma coisa que está fora de tudo aquilo que Deus instruiu você para pensar, então que você rejeite esses pensamentos e que você renove esses pensamentos por aquilo que vem do céu. Não são os sentimentos que moldam sua vida, mas a sua maneira de pensar, porque a sua maneira de pensar são as suas crenças. A maneira como você pensa, ela é dirigida pelas suas crenças. A sua vida é dirigida pela sua crença, e crenças são aquilo que nós temos em nossa mente, são os pensamentos que acreditamos. Olha como Deus quis mudar o pensamento de um monte de gente. Lembra quando Deus chamou Jeremias para o ministério? Jeremias falou: eu não passo de uma criança. O pensamento dele era aquele, e Deus fala para ele: não digas que você não passa de uma criança, porque eu vou usar você, eu vou fazer você profeta às nações, eu escolhi você desde o ventre da sua mãe, Jeremias. Olha o que Deus falou com ele. Quando Deus encontra Gideão estava lá, todo medroso, malhando trigo no lagar, escondido também dos midianitas.
E aí Deus vai até ele, e aí ele diz: olha, eu sou o menor. Ele pensava que ele era o menor. Aí depois diz: olha, a minha família é a menor de Manassés. Pensava errado também. E Deus foi trabalhando na estrutura mental de Gideão, para mostrar para ele que ele era um cara valoroso, que ele era um cara corajoso, que ele tinha muita coisa que nem ele percebia nele mesmo. Por quê? Porque ele pensava errado. Logo, quando pensamos errado, nos tornamos vítimas de nossos pensamentos. E se a gente pensa errado, a gente não prova da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Por culpa de Deus? Não, por culpa da gente. Por quê? Porque a gente pensa errado. Porque a gente pensa errado. Então, os nossos pensamentos controlam a nossa vida. Por isso que Paulo, quando ele escreve as suas cartas, Paulo fala sobre a importância de pensar certo. Eu poderia citar o texto que eu citei domingo, mas aí você vai lá na mensagem e vê Filipenses 4:8, em que pensar, tudo que é bom, santo, amável, e por aí vai. Colossenses capítulo 3, buscai as coisas lá do alto, pensar nas coisas que estão lá de cima, e não pensar nas coisas que são aqui da terra. Então, a nossa mente, a maneira como a gente pensa, controla a nossa vida. Controla a nossa vida. Você quer uma vida abundante? Pensa em vida abundante. Sabe, você quer uma vida abençoada? Pense como um abençoado. Você quer uma vida frutífera? Pense, tenha uma mentalidade frutífera. Você quer ser próspero? Pense com prosperidade. Pensa dessa maneira. Outra coisa que eu quero que você reflita: a nossa mente é o campo de batalha também, sabe contra o quê? Contra o pecado. O pecado, gente, ele é terrível. O pecado consegue destruir as melhores pessoas. O pecado consegue destruir os melhores casamentos. O pecado consegue destruir as melhores famílias. O pecado consegue destruir o melhor ser humano. Por quê? Porque, na grande verdade, todo pecado ele começa como? Como uma tentação. E toda tentação começa onde? Na mente. Toda tentação começa na mente. Toda tentação começa aqui, ó. Onde começam os pecados? No pensamento. É no pensamento que começam os pecados. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha. Você já percebeu como todos nós somos assediados todos os dias? A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. O pecado assedia todo mundo. O pecado nos assedia tenazmente. Então todo pecado começa com uma tentação, e toda tentação começa em nossa mente. Por quê? Porque os pensamentos são dessa maneira. Eles são dessa maneira. Muitos acreditam que tentação é algo que vem de fora. É verdade, vem de fora. Ele vem de fora também. Agora, isso chama a nossa atenção. E a gente vai dar vida ou não àquilo através dos pensamentos. A gente pode tanto rejeitar como pode aceitar. Onde que começam os adultérios? Na mente. Um dia Jesus, ele apertou tanto o cerco. Jesus apertou o cerco aos religiosos, porque eles vieram perguntar para Jesus se era lícito dar carta de divórcio. E aí Jesus falou: no princípio não foi assim. Mas por que então que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus falou: por causa da dureza do coração de vocês. Porque o coração de vocês é muito duro. Foi o que Jesus falou. E aí Jesus apertou o cerco. Jesus falou: todo aquele que todo aquele que pensar em situações dessa maneira, já estarão adulterando. Olha como Jesus apertou o cerco. Apertou mais ainda. Deixou mais apertado. Então, toda a tentação, gente, ela começa na mente, e é uma luta. A nossa mente também é um campo de batalha contra o pecado.
Porque o pecado tenazmente assedia todos nós. Por que de vez em quando surge uma notícia de alguém que a gente assim menos esperava que fosse cair em determinada situação, e a pessoa entra, e a gente fica triste com aquilo, a gente não queria que aquilo acontecesse. Agora, por que aconteceu isso? Porque aquela pessoa veio dando vida àquela situação, veio dando vida àquele pensamento, veio deixando crescer aquilo dentro dela, até que aquilo se materializa. E quando aquilo se materializa, vem a queda da pessoa, vem a queda, vem o buraco, vem o tropeço, vem o tombo, sabe? Nada seduz a pessoa, nada seduz mais a pessoa do que aquilo que ela já tem dentro dela. E a natureza do pecado está onde? Está dentro do homem. Hoje eu estava fazendo o discipulado para quem vai se batizar, e eu falava sobre o pecado hoje com eles. Um áudio de 10 a 12 minutos, falando sobre o pecado que tenazmente assedia a nossa vida. Quantas pessoas destruídas pelo pecado. O que é pecado, pastor? Pecado é errar o alvo. Pecado é você errar o alvo. Pecado é você não se submeter ao propósito, à vontade de Deus para a tua vida. Todas as vezes que a gente não se entrega, que a gente não se deixa levar pela vontade e pelo propósito de Deus, nós estamos abrindo um espaço e possivelmente entraremos num caminho perigoso. Pecado é errar o alvo. É uma definição teológica sobre pecado. Então, toda tentação acontece dentro da mente, todo pecado acontece primeiro no pensamento. A inveja, a ira, a mágoa, o desejo descontrolado, tudo acontece na mente. O apóstolo Paulo, entendendo isso, explica muito bem isso lá em Romanos 7, do 22 ao 23. Quando o apóstolo Paulo fala o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Pobre homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí Paulo mesmo responde: mas graças a Deus que me dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma mente cheia, é você se deixar encher de Deus. Por isso a gente precisa aprender a cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos. Se você cuidar da tua mente, cuidar dos seus pensamentos, você vai ter menos problema com o pecado. Porque é desse jeito. Alguém diz que uma ave pode dar voltas pela sua cabeça, o que ela não pode é fazer ninho nela. Não é verdade? Você já ouviu isso? Pode dar voltas, mas não pode fazer ninho. Porque se fizer ninho ali, vai fazer as demais coisas. E aí o problema se instala. Você lembra de Davi? Quando Davi caiu no pecado do adultério? Qual foi a primeira coisa que Davi fez? Davi viu uma mulher se banhando. A primeira vez não tem problema, o cara não é cego. Mas o problema de Davi não foi a primeira olhada. O problema de Davi foi a segunda, a terceira, ele ficou olhando. E conforme ele ficava se envolvendo com aquilo, o que aconteceu com Davi? Seus pensamentos começaram a se encher de quê? De impureza. Ele começou a se ver com aquela mulher, ele começou a se ver numa cama com aquela mulher, ele começou a se ver daquele jeito, e quando ele começou a se ver daquele jeito, ele abusa do seu poder de rei, e ele manda buscar a mulher para conhecer ela, e a mulher acabou se envolvendo com ele também, e aí você sabe a tragédia que virou a vida de Davi. Por quê? Porque Davi não vigiou os seus pensamentos. E quando você lê o texto lá, aquele tempo que Davi estava no palácio, era dia de os reis estarem na guerra, estarem batalhando, estarem na presença de Deus, batalhando, guerreando, posicionados. Mas sabe o que o Davi fez? O Davi ficou em casa, ficou numa boa. O Davi ficou fazendo nada na hora que ele deveria estar fazendo alguma coisa. Ficou com a mente vazia. E mente vazia, oficina de quem? De Satanás. Mente vazia, oficina do diabo. A mente dele ficou vazia. E aí Davi entrou naquela situação toda. Eu estou dando exemplos para você entender como a nossa mente é um campo de batalha. Davi, ele poderia se livrar daquilo, sim ou não? Poderia, claro que ele poderia. Ele poderia ter dado, ele abriu a janela do palácio, deu de cara com a mulher tomando banho. O que ele tinha que fazer? Fecha a janela, não vai brincar com a natureza dele. É natureza, não pode brincar.
Não pode brincar. O homem não pode brincar com o que vê. A mulher não pode brincar com o que ouve. A mulher se sente seduzida pelo que escuta. O homem se sente seduzido pelo que vê. Então são duas coisas. Cada um tem o seu grau, tem o seu nível de tentação. Cada um tem a sua sensibilidade. A sensibilidade da mulher é nos ouvidos. Lembra de Satanás? Ele falava nos ouvidos de Eva, todos os dias, até que a Eva cedeu. E com Adão, a Eva mostra para ele o fruto e diz que é bom. E Adão vê que era desejável, e Adão se envolve. Está dando para entender? Amém ou não amém, gente? Então, não adianta a gente brincar com algumas coisas. Não dá para brincar com algumas coisas. Diga, a coisa é séria. A coisa é séria, gente. A coisa é séria, e quem se preza não brinca. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala, puxa vida, o bem que eu queria fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ele está falando dessa luta que existe. Por isso precisamos aprender a cuidar da nossa mente e dos nossos pensamentos. E uma terceira reflexão que eu quero fazer com você: a nossa mente, a nossa maneira de pensar é a chave para nos dar paz e alegria interior. A maneira como você pensa é a chave para te dar paz. Eu vejo muitos filhos de Deus dizendo assim: ai pastor, eu perdi a minha paz. Mas por que você perdeu sua paz? Ah, eu perdi minha paz, pastor. Eu já vi gente dizendo assim: pastor, Deus me deu isso daqui, ó, isso daqui é uma bênção para a minha vida. Daqui uns dias está falando: pastor, esse negócio está me fazendo perder a paz. Eu falei: por que Deus vai te dar alguma coisa para você perder a paz? Você tem que definir quem te deu então. Porque Deus não dá nada para você perder a paz. O que você precisa aprender é lidar com aquilo que Deus lhe dá. A gente precisa aprender a lidar com as coisas que Deus confia a nós. Lidar. Temos que aprender a lidar. E a gente aprende a lidar com as coisas que Deus nos confiou a partir dos nossos pensamentos. É assim que a gente faz. Aprender a controlar os pensamentos sempre irá trazer imensa paz e imensa alegria ao nosso coração. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8,6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Mas quem anda de acordo com o Espírito, e está Espírito em letra maiúscula, tem a mente voltada para o Espírito e deseja as coisas do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que uma mentalidade controlada pela carne vai gerar guerra, vai gerar ciúme, vai gerar inveja, vai gerar guerra, vai gerar luta. Esse é um pensamento dirigido pela carne. E esse pensamento vai gerar esse tipo de coisa ruim. Mas aquele que se deixa guiar pelo Espírito, aquele que se deixa pensar pelas coisas do Espírito, aquele que se deixa pensar pelas coisas do Espírito, ele provará de vida e de paz. Ele vai provar disso. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, Paulo está dizendo que uma mente descontrolada leva a pessoa à morte. Uma mente descontrolada leva a pessoa à morte, ao medo, leva a pessoa a isso. É uma mente descontrolada. Uma mente não controlada sempre vai levar a pessoa ao estresse, à pressão, às preocupações, ou às preocupações exageradas. Vamos colocar alguma coisa na frente da preocupação, porque todos nós temos uma preocupação ou outra, mas aí vai ser uma preocupação exagerada, uma preocupação desnecessária, uma maneira de pensar desnecessária. Você já se pegou pensando em alguma coisa desnecessária em algum momento da sua vida? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que em alguma vez você falou para você mesmo: falou, por que eu estou pensando assim? Por que eu tenho que pensar desse jeito? Está errado. Eu não tenho que pensar assim, não. O sangue de Jesus tem poder, a gente falou, né? Jesus, tira isso de mim, enfim, não sei o que você fez. Então, uma mente não controlada sempre vai te levar a um estresse terrível, a uma pressão terrível, a preocupações exageradas. Uma mente descontrolada te levará aos conflitos,
Uma mente descontrolada te levará a uma exaustão física, emocional. Te levará a uma exaustão física e emocional. Você sabe que tem muita gente que vai ser salva, mas ela comprometeu toda a qualidade de vida dela na terra. Sabe por quê? Porque ela não coordenou seus pensamentos. Não são poucas as pessoas, não, gente. Tem muita gente que vai ser salva, porque é Jesus quem salva. Mas a pessoa, se ela não coordena a sua maneira de pensar, ela não vive uma vida saudável, ela não tem qualidade na sua vida com Deus, ela não tem qualidade, ela não vive a vida abundante que Jesus prometeu para ela viver hoje. É por isso que você vê às vezes algumas pessoas vêm se aconselhar com a gente e elas dizem: ai pastor, e elas colocam uma preocupação exagerada porque elas não conseguem controlar a maneira de pensar. E é tão importante você controlar isso. É por isso que é importante observar as Escrituras. Por isso que é importante você ter comunhão com a Bíblia. Por isso que é importante você olhar para a vida de Jesus. Você ver nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas. Você vê lá como Jesus se comportou. Você vai para João e você vê como que Jesus se comportava diante das situações. Você aprende com o comportamento de Jesus. E você passa a absorver o comportamento de Jesus na sua vida. Uma mente controlada, ela produz vida e paz, gente. Uma maneira de pensar controlada, ela vai produzir vida, vai produzir paz, vai produzir confiança, vai produzir força, vai produzir serenidade, vai produzir segurança, vai produzir gentileza. Uma mente saudável vai produzir tudo que é bom na tua vida. Uma maneira de pensar saudável. E eu encerro com isso. Existem 3 pilares fundamentais para transformar a sua maneira de pensar. Existem 3 pilares fundamentais. São 3 escolhas, diga escolha. São 3 escolhas que nós mesmos temos que fazer diariamente, se a gente quiser ter uma mente saudável. Se desejarmos ter uma mente controlada pelos pensamentos de Deus e pelo Espírito Santo, as nossas escolhas precisam ser essas. Primeiro, precisamos alimentar a nossa mente com a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que com você? Vai te libertar. A verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Oséias 4,6. Meu povo está sendo destruído porque falta para ele conhecimento, falta para ele verdade. E quando você vai para o texto de Oséias 4,6, por que falta verdade? Porque o sacerdote deixou de ensinar a verdade. Porque o sacerdote deixou de ensinar o que devia ensinar. E Deus está dizendo: eu vou cobrar dos sacerdotes que ensinam. Toda vez que eu leio esse texto eu tremo. Porque se eu começar a dizer coisas que Deus não disse, um dia Deus pedirá conta de mim. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente diz o que Deus não disse, a gente gera o quê? A gente gera algum tipo de conhecimento no outro, e às vezes o outro passa a conhecer errado por causa daquele que ensina. Ele passa a compreender as coisas erradas por causa daquele que ensina, por causa daquele que está levando o ensinamento. Meu povo está sendo destruído porque falta a ele conhecimento, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento, e Deus está dizendo: eu também te rejeitarei, ó sacerdote, no último dia. É duro isso. Então, a verdade, ela faz o quê? Ela nos liberta. Então, a primeira escolha que você tem que fazer: se apegue à verdade. Nós precisamos alimentar a nossa mente com a verdade. Jesus, lá em Mateus 4, capítulo 4, Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando que Jesus falou isso? Em que ocasião Jesus citou isso? Quando ele estava sendo tentado pelo diabo. O diabo estava tentando Jesus. Tentou Jesus em 3 situações. Nesse caso que Jesus citou essa escritura, Jesus vinha de 40 dias de jejum.
E ele então pede para Jesus transformar a pedra em pão. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão? Tinha, porque ele era Deus, ele poderia fazer aquilo. Jesus era 100% homem e 100% Deus, ele podia. Mas quando Deus se fez carne, ele abriu mão da sua deidade, ele abriu mão da sua natureza divina, como diz Paulo aos Filipenses. Diz que ele assumiu a forma de homem, se humilhando até a morte de cruz. Ele assumiu a forma de homem. E Jesus então naquele dia diz ao diabo: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus dá uma resposta a ele. Então nós precisamos alimentar a nossa mente da verdade. Se a pessoa não se alimenta da palavra de Deus, como que ela vai ter verdade dentro dela? Segunda coisa que a gente precisa escolher: precisamos nós deixar a nossa mente livre de pensamentos destrutivos. Cuidado com o que você pensa, porque às vezes a gente vai pensando, gente, em tanta coisa que é ruim, e tem tanta coisa que a gente pensa que nunca vai alcançar a nossa vida. É verdade, sabe, tem tanta coisa ruim. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, diz assim, ó: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então a gente precisa trazer à nossa memória a esperança. Sabe, tem gente que vai escutando as coisas e vão ficando apavorados, né? Eu conheci uma senhora muito querida, que foi minha sogra. Mas pensa numa mulher agitada para pensar às vezes as coisas. Ela viu uma notícia lá, né? Eu fico à vontade de falar isso, porque hoje ela não está mais entre nós, está na presença de Deus. Mas eu me lembro que eu falava com ela: calma, dona Zilmar. Por quê? Porque ela escutava de uma guerra que estava lá no Oriente Médio. Aí ela já ficava apavorada, que será que vai chegar esse negócio aqui? Eu falava: calma, fica tranquila que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, minha sogra, tudo vai ficar bem. Quantas vezes ela não esboçou isso para mim quando ela ouvia alguma coisa? Mas às vezes a gente é como ela, a gente é assim também. A gente vai nutrindo algumas coisas. A gente passa por uma situação perto da gente, aí a gente: ai meu Deus, será que eu também vou ficar vítima? Calma, para com isso, não viva isso não. Eu já vi gente chegar chorando na minha presença, e eu perguntar: por que você está chorando? Por causa disso. Eu falei: mas isso está acontecendo? Não, não está, é que eu estou pensando. É assim. Então a gente tem que não deixar que a nossa mente, a gente tem que permitir que a nossa mente se livre de pensamentos destrutivos. Quando ele bater na sua mente, você sai fora desse pensamento. Como, pastor? Não sei. Vai fazer alguma coisa, vai orar, pensa na promessa de Deus, vai fazer alguma coisa. E para encerrar, nós precisamos focar a nossa mente nas coisas de Deus. Foca a sua mente nas coisas de Deus. Foca a sua mente nas coisas de Deus. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Cuidado. Cuidado com tudo que você está escutando. A gente escuta de tudo. Você liga a televisão, meu Deus do céu, gente. Você liga o rádio, meu Deus do céu. Não tem jeito, você tem que escolher. Você tem que ir para o YouTube lá e colocar o que você quer ver. Eu quero ouvir isso. Eu estou evitando ouvir algumas coisas, gente. Estou evitando. Eu ouço aquele que eu entendo que tem um pouco de fidelidade no que diz, e aí então eu vou direcionando a maneira de pensar. A gente não pode deixar as pessoas pensarem pela gente, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. As escrituras dizem que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, e nenhuma mente ainda imaginou que Deus preparou para os seus. É isso que você tem que se focar. Deus tem preparado coisa boa para mim. Amém ou não amém? Deus tem coisa boa para a minha vida. Deus tem coisa boa para o meu coração. Deus tem coisa boa para a minha história. Deus tem coisa boa para a vida dos meus filhos. A gente tem que parar de ser vítima
de pensamentos que não são bons. Precisamos focar a nossa mente nas coisas que são de Deus. Hebreus 12, mantenham o olhar firme em Jesus, o líder, o aperfeiçoador de nossa fé. A gente precisa focar os nossos olhos em Jesus, amém ou não amém? Foca os olhos em Jesus. Em Jesus você vai ter coragem de andar sobre águas. Em Jesus você vai ter coragem de apresentar pães e peixes para Ele multiplicar. Em Jesus você vai ter certeza de que o cuidado de Deus será sobre a sua vida. Em Jesus você vai ter coragem. Em Jesus você terá saúde. Em Jesus você terá fé. Em Jesus você terá ousadia. Em Jesus você terá firmeza. Em Jesus você terá esperança. Em Jesus você terá paz. Em Jesus você terá vida e vida em abundância. Vamos ficar de pé.